últimos sacramentos refere-se à salvação. A comunhão não se refere à salvação. A comunhão não lhe dá salvação. Quer você a receba à sua morte, ou quando for, não tem nada a ver com a sua salvação. Se você está para morrer lá, não tem que tomar comunhão, né? Uma crença católica. Parágrafo 50. É uma comemoração. Jesus disse no Evangelho, ele disse: fazer isto em memória de mim. Não. Não, acho que, sei lá como está essa tradução aqui. Tendo ou apontando para a salvação, não tendo ou apontando para a salvação. Mas é uma comemoração de uma obra consumada. Que até a morte de Jesus, a salvação não era completa. Consumação, você sabe que é algo incompleto. De uma obra consumada que foi feita em você. É uma comemoração de uma obra consumada que foi feita em você pelo Espírito Santo. É uma comemoração. Agora, há muitos que tomam a comunhão que não são salvos. Muitos comeram o cordeiro pascual e pereceram no deserto. E muitos tomam a comunhão hoje que nunca verão a Deus. Mas você não pode ser participante da sua salvação e não vê-lo. Porque a salvação é um dom de Deus. E a comunhão é uma comemoração ao grande e todo suficiente sacrifício feito para a salvação. É para que as pessoas vejam que cremos na morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Representa uma obra consumada. 53. A salvação outrora não era completa. Na oferta do bode, da ovelha e da novilha no Antigo Testamento. Porque o sangue do Antigo Testamento não podia expiar o pecado. Só podia cobrir o pecado. Apontava para um tempo em que seria consumado. Amanhã à noite vamos entrar nisso, mas era só um tipo. Mas, quando Jesus veio e seu sangue foi derramado no Calvário, foi o divórcio completo do pecado. Tirou o pecado. É o único meio de salvação. Não há união, a igreja, nem cartas de companheirismo. Não há batismo ritual, não há comunhão, ou nada no ritual, ou qualquer coisa que tenha sido deixada por Deus como pertencentes à salvação. É tudo em comemoração a uma obra consumada. Depois vai entrar no batismo, etc. Algo completo que aconteceu. Agora vamos ao assunto. Se estiver gravando, pode soltar. Se não tiver, vai ficar sem soltar mesmo. Mas está gravando. Pois bem, irmãos, eu quero convidá-los a ler a Escritura. Deixa eu ver se eu lembro aqui de 1 Reis. 1 Reis, capítulo
capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tem um pouquinho de paciência. 1 Reis, capítulo 3, no verso 11. Eu estou em segundo aqui, rapaz. Primeiro Reis, capítulo 3. Parece que é o verso 11. Verso 9. Verso 9 ao 11. Na oração de Salomão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o seu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Bom Pai, obrigado pela tua palavra. Isso é o que nos enriquece. Quando o nosso ego morre, então tua palavra fala e nos ajuda. Por isso te agradecemos. Amém. Podeis assentar? Pois bem, irmão, eu quero rapidamente, não sei se vou dar conta, de trazer isso resumidamente, mas lutarei por isso. Nem sei se tivesse mais tempo, se ia dar conta também de falar o que enxerguei dentro disso. Porque você ter um quadro na mente e traduzir aquele quadro para o povo de Deus é que é a dificuldade. A expressão que às vezes a gente não consegue colocar aquilo como a gente pretende. E então, muitas das vezes, a gente está tentando expressar uma coisa, como o próprio irmão o pastor já citou ali, e às vezes somos entendidos de outra forma. Então, é difícil, porque às vezes, mesmo para o que tem formação acadêmica, fica difícil também, porque às vezes ele está falando uma linguagem, mas para mim, que sou mais simples, eu não vou conseguir, às vezes, entender aonde é que ele quer chegar, e às vezes é aquilo mesmo, às vezes ele está falando a mesma coisa que o que não tem a formação acadêmica está falando, só que se é difícil para um, é difícil para o outro também, e aí estamos num mundo de dificuldade. Pois bem, eu quero salientar sim
poder de discernimento é o Espírito de Cristo. Se pouco adianta a pessoa achar que ele pode discernir isso, aquilo, mas se ele não tiver o Espírito de Cristo, ele não passa de um fazedor de confusão. Por quê? O Espírito de Jesus Cristo discerne todas as coisas. Discerne todas as coisas e conhece todas as coisas. E aqui Salomão fez essa oração, Deus se agradou. O Espírito de Cristo, ele estava em Ezequiel. Ele estava, Ezequiel 22, verso 26. Ele estava em Daniel 1, verso 20. É sempre o mesmo Espírito de Cristo nesses homens. Não era algo comum. Você vê o que Salomão pediu. E Deus se agradou daquilo. Judas 1, verso 1 ao 25. Acho que é o livro de Judas inteiro, se não me falha a memória. Tudo falando sobre o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava em Paulo, até a Escritura, de 1 Coríntios 14, 15. Você fala, o que isso tem a ver? Isso eu já sei de trás para frente. Acontece que você está olhando para Daniel, para Salomão, você está olhando eles como um homem comum, como se fosse um espírito comum, e não é. Aquilo era Deus ali, encarnado. Era Cristo ali, encarnado. Se você ler lá em Daniel, ele discernia tudo que o rei fazia. Entendia. Aquilo estava ali. Preciosos irmãos, eu não sei se eu anotei tudo aqui, as escrituras, não vai levar 20 minutos. Eu confesso para vocês, depois eu liguei para o Tiago, Tiago, mentira, eu acho que eu me precipitei. Mas o que eu quero deixar para vocês, isso aqui ninguém discerne nada se não tiver o Espírito de Cristo. Nem uma mente humana só conhece o que é do homem. É o que Paulo está dizendo lá. Eu estou chorando por causa disso, porque realmente há algo que está encoberto dos olhos. E dos olhos dos humanos. Quando eles começam, como é que foi citado aqui? Um vai para um extremo, dentro da mensagem, faz de William Branham Cristo, homem, mudam seu nome. Outros vai para outro extremo, faz de William Branham um pregador comum. Mas aquele Daniel lá não era uma coisa comum. A ciência hoje, os que têm conhecimento, eles ficam aí procurando se Daniel era eunuco, se não era, pouco me interessa.
o grande detalhe do assunto é que o Espírito que estava nele era o Espírito de Cristo. E o irmão Branham, nessa mensagem, estou à porta e bato. Eu tinha anunciado muita coisa, mas isso aqui me parou. No 127. Agora eu quero que você lembre disso. Que quando ele fala, quando ele está discernindo, ele sempre faz referência à escritura de Hebreus 4, parece que verso 12. Porque a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos, as intenções do coração, discerne. O que estava acontecendo ali? Não era um pregador comum, mas aquilo era Cristo encarnado ali. Discernindo, era o mesmo Espírito que estava em Daniel. Era o mesmo Espírito que Salomão pediu. Era o mesmo Espírito que está em Paulo. Glória a Deus. E está aqui agora nesta era. Graças a Deus. Amém. Discernindo as intenções do coração. A palavra encarnada. Não é uma imitação barata. Não é um dom carismático. Mas a palavra num homem. Aquilo quando virava as costas para a audiência, ele não estava se projetando, ele estava projetando o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho do Homem, sendo manifestado. Era o Espírito que estava em Ezequiel. E você já sabe que está em Eliseu. E você já sabe que estava em Elias. Ele disse: porventura meu espírito não foi contigo? Era o Espírito de Cristo. Porventura não te vi eu debaixo da figueira, orando? Aí sim, quando você vê aquele pequeno homem lá na frente, dizendo: a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos do coração, as intenções, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Aquilo não é um pregador. Aquilo é Cristo no homem. Mas um vai para um lado e o outro fica quem? Deixa eu ver aqui. 127. Foi anunciado pelo rádio e oralmente no tabernáculo que hoje íamos distribuir cartões de oração. E o motivo de darmos cartões de oração no tabernáculo é alcançarmos as pessoas que são de fora da cidade. Estão vendo? Pois as pessoas que são daqui da cidade, temos oração por elas diariamente, ou em várias ocasiões aqui no tabernáculo. Mas alcançar as pessoas
O poder do discernimento o poder do discernimento está só em Cristo. Eu acho que 127, obrigado, irmão. Só em Cristo. Então esse poder de discernimento estava lá em Daniel. Foi o que eu entendi. Desculpa, quem sabe eu esteja tudo errado. E Salomão pediu exatamente isso. E estava lá em Ezequiel. Estava lá em Isaías. E nós deveríamos estar regozijando porque está aqui. No ministério do Filho do Homem. E é aquele espírito lá de Daniel. Por isso, quando o senhor estava lendo ali, eu fiz questão de ir naquele parágrafo. A pregação do Evangelho é para tirar a mente das pessoas daqui e colocar lá. Eu li isso aqui, eu levantei assim, fui para um canto, voltei. Mas, meu Deus, nós temos sido visitados por Espírito de Deus. Aleluia. A denominação, o povo fala do Espírito de Deus lá, do Espírito de Deus lá para frente, e eles não sabem nem que Espírito eles têm. Acha que tem, mas não consegue enxergar. Elas, em várias ocasiões aqui no tabernáculo, mas alcançar, veja bem, eu já me perdi aqui. O poder do discernimento está só em Cristo. E qualquer um sabe disso. Está apenas e unicamente em Deus. Nós estamos discernindo tudo, mas não tem o Espírito de Deus. Não discerno o que é a palavra e o que não é. Não discerno o corpo de Cristo. Quando Cristo esteve na terra em um corpo físico, material, como estamos hoje, ele andou na Galileia e em diversos lugares. Agora, Cristo estava lá na Babilônia, naquele profeta. Mas isso é fácil, né? Nós aceitar. E agora, e aqui? Lá ele afirmou não ter poder para curar os doentes ou realizar milagres. Ele disse: nada posso fazer em mim mesmo. Não faço nada até que primeiro o Pai me mostre o que fazer. Qualquer um que conheça a Escritura, São João 5, sabe que isso é verdade. Ele não realizava nenhum milagre até que o Pai lhe mostrasse. Ele diz: em verdade vos digo que o Filho, Ele mesmo, o tabernáculo em que Deus habitava, seu corpo, o Filho não pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isso o Filho o faz igualmente. Deus visitou a terra com um profeta. E você precisa guardar isso no seu coração. Mas como Daniel na cova dos leões, etc. Se o Espírito de Cristo estiver nessa noiva, ela vai para a cova dos leões, se já não estiver dentro.
Deus te abençoe e Deus me abençoa.